Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e tem dúvida nova hoje para a gente responder? Dúvida na tela. Estava em uma discussão com alguns amigos da faculdade sobre aborto e um deles disse que na própria Bíblia temos falas sobre aborto, citando o texto de Eclesiastes capítulo 6, versículo 3. Esse texto tem alguma coisa nele que possa indicar que um aborto é algo aprovado ou até mesmo aceito em alguns casos pela Bíblia? Muito obrigado, querida irmã. Pergunta interessante. Vamos até a minha lousa de explicações analisar esse texto de Eclesiastes e entender, será que fala de aborto ou não? Vamos lá? Então, vamos lá. Texto na tela. Eclesiastes capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Como assim, Salomão? É possível que um aborto, uma criança que foi ali morta ou que perdeu a vida por outro motivo, ela é mais feliz do que essa pessoa? Queridos, o assunto aborto ele está em alta em nossos dias. Muitos são os debates a respeito desse tema e a gente sabe que as opiniões são variadas e muito divergentes dentro da sociedade e até mesmo dentro de grupos religiosos existe alguma divergência sobre esse assunto. Mas, em geral, a maioria daqueles que professam o Senhor Jesus, os cristãos, eles não apoiam a prática do aborto, baseados nos preceitos que a Bíblia Sagrada nos trazem a respeito da vida, a respeito de como que Deus trata essa questão. Porém, quando a gente olha de uns tempos para cá, nós temos percebido que os defensores mais fervorosos daquilo que é chamado hoje como legalização do aborto, ou seja, a permissão para interromper a gravidez ali em determinados níveis de tempo, essas pessoas, elas têm buscado encontrar algum embasamento onde nos textos bíblicos para dar algum tipo de peso à sua argumentação, para apoiar a sua posição e, claro, desacreditar aqueles que dizem que a Bíblia prega contra o aborto. Então, para essas pessoas, elas querem achar algum versículo que elas possam dizer, olha, vocês estão errados, a Bíblia não prega contra. Tem até aqui um versículo que fala sobre esse tema. Mas, claro, essas pessoas não se preocupam em manipular os textos, torcendo miseravelmente, de forma abominável seus significados, se isso, claro, os ajudar a confundir a mente de muitas pessoas, muitos que acabam não estudando a Bíblia com a profundidade necessária. E é nesse foco que muitos têm usado o texto de Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, que fala daquele aborto que é mais feliz. Agora eu vou mostrar para você o real significado de Eclesiastes e você vai perceber por que é um absurdo utilizá-lo para apoiar em qualquer nível um aborto. Então veja até o final porque está bem completa a explicação para que você compreenda. Vamos começar explicando o contexto aqui de Eclesiastes 6:3, mas antes de te explicar, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Veja aí se você está inscrito no canal. O YouTube está retirando muita inscrição. Então, se você gosta de estudo bíblico, aqui tem estudo sempre de segunda a sexta, estudos novos, às 15 horas. Além disso, temos hoje uma das maiores bibliotecas de vídeos já publicados do YouTube, com quase 700 vídeos gratuitos para você estudar a Palavra de Deus. E claro, para quem quer ir mais fundo, embaixo, aqui no primeiro comentário que está fixado, você tem informações a respeito do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, onde eu vou ser o seu professor de explicar a Bíblia inteirinha a partir de Gênesis em videoaulas. Sabemos que quando nós analisamos a cultura judaica e as descrições ali dentro da Bíblia Sagrada, a gente observa que ter muitos filhos era visto como uma grande bênção de Deus. Aliás, os filhos eram vistos dessa forma e até isso era descrito dentro da própria palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo 127, versos de 3 a 5, nos trazem essa realidade. Observe o verso 3 que eu destaco aqui do Salmo 127. Herança do Senhor. Olha que interessante, uma herança, algo positivo, algo que vem para engrandecer, para melhorar. A herança do Senhor são o quê? Os filhos.
o fruto do ventre, ou seja, os filhos, o seu galardão, um presente de Deus. E é nesse pensamento que Salomão começa a sua analogia de uma hipótese de uma pessoa que tem muitas bênçãos na vida, mas essa pessoa ela não consegue se satisfazer e ser feliz. É exatamente esse o foco que ele utiliza no texto de Eclesiastes. Observe aqui inicialmente algumas coisas. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que esse texto ele começa com a expressão se, ok? Daqui a pouquinho eu explico, mas o que eu quero focar agora? Se alguém gerar 100 filhos, observe aqui a herança do Senhor. Isso aqui era visto como uma grande bênção. E essa pessoa ainda viver muitos anos, longevidade, até avançada idade. Uma longevidade também era vista como grande bênção do Senhor. Só que observe que essa pessoa, ela não consegue se fartar do bem. Ou seja, ela não consegue ser feliz mesmo com essas bênçãos que eram consideradas as maiores. E além disso, não tiver sepultura. Uma pessoa que não consegue se realizar nem nas mínimas coisas. E aí ele diz que um aborto é mais feliz do que essa pessoa. Bom, observe que as analogias aqui de Salomão, elas começam com uma conjunção subordinativa condicional. Você não precisa decorar esse nome aqui da língua portuguesa. O que é? É um se, ok? O que esse se significa no começo? Significa que está indicando para a gente que Salomão está trabalhando ali uma hipótese de um acontecimento, ok? Ele está trabalhando então ali uma situação hipotética, mas que acontece com muitas pessoas. Essa hipótese, então, é a respeito de alguém que, mesmo tendo uma vida longa, como nós vimos ali, tem longevidade e tem 100 filhos, que é um número redondo para mostrar ali uma quantidade imensa e abençoada de filhos, coisas consideradas grandes bênçãos dentro da cultura judaica. Mesmo assim, essa pessoa não consegue se satisfazer, se fartar deste bem, por algum motivo. Talvez ela seja alguém avarenta, talvez muito ansiosa, talvez alguém que queira sempre mais e mais, ou alguém que é simplesmente um ingrato mesmo. Nós não temos ali a explicação exata do que essa pessoa tinha como base por não ser feliz. Essa pessoa, ela não tem uma vida abençoada e feliz de verdade por causa, obviamente, desse coração duro e ingrato dela. Então observe que é esse o sentido que Salomão está tratando ali dentro do texto. Nesse sentido, Salomão vai utilizar então para a gente uma hipérbole quando ele fala a respeito de um aborto. O que é uma hipérbole? É quando você exagera uma situação para passar uma mensagem. Ele está fazendo então uma comparação de um aborto como sendo mais feliz do que essa pessoa que tem grandes bênçãos e não consegue ter gratidão e felicidade. Olha que interessante. Então esse é o contexto do tema trabalhado ali por Salomão. Agora, quando Salomão fala do aborto ali, seria de alguma forma, estaria ele falando desse tipo de aborto provocado que muitas mulheres fazem porque não querem, porque sentem que é uma gravidez indesejada? Vamos ver isso agora. Salomão estaria aqui fazendo um juízo de valor sobre o aborto? O que é juízo de valor? É quando um texto ele vai utilizar como foco central a discussão sobre o tema. É isso que ele está falando, discutindo sobre aborto? Preste bem atenção. O tema aborto aqui utilizado por Salomão nesse texto, sozinho, não pode ser usado para basear e aprovar a prática do aborto, de forma nenhuma. Defendido por muitos como sendo ali um direito da mulher em qualquer tipo de caso. Esse texto não pode ser usado com esse foco, já que a palavra aborto utilizada ali por Salomão pode apontar dois caminhos. Primeiro, aquele aborto que nós já conhecemos, que é o provocado. Ou seja, imagine que uma mulher ela é engravida e simplesmente ela não quer ter aquele filho por algum motivo. Então ela vai lá e comete um assassinato do bebê. Ou seja, ela tira esse bebê de forma indiscriminada. Então veja, esse é o primeiro tipo de aborto. O segundo tipo é o aborto espontâneo, ok? Que acontece hoje e acontecia naquela época também, que é algo natural, que acontece pela rejeição
do próprio corpo da mulher, sem haver algo ali, uma provocação, sem haver uma intenção de retirar a criança. Pelo contrário, havia a intenção de ter o filho, mas por algum motivo o próprio corpo faz ali uma rejeição e a criança então morre no ventre da sua mãe. Agora preste bem atenção. É muito mais provável que o aborto que Salomão tinha em mente aqui na sua escrita, da sua citação, era aquele natural, que já era algo de muita tristeza para as mulheres quando isso acontecia. Era justamente onde o corpo da mulher vai expelir o feto por causas naturais, ok? Pense comigo que dentro dessa cultura bíblica judaica não era algo aceitável que as mulheres saíssem por aí fazendo abortos não naturais. Nem naquela época, nem na nossa deveria ser aceitável. Então, evidentemente que Salomão não tem em mente quando ele fala ali de um aborto no texto, nem mesmo se a gente fosse considerar um mínimo juízo de valor que ele poderia estar fazendo ali, nem mesmo nessa ótica ele estaria pensando num tipo de aborto provocado. Em nenhuma parte do contexto, então, Salomão está tratando do tema aborto de forma direta. O tema aborto aparece ali como uma hipérbole, justamente para fazer um contraste com aquela pessoa viva, cheia de bênçãos, mas que é ingrata e de coração duro. Ou seja, o foco nesse texto bíblico não é aprovar ou desaprovar também o aborto, já que o tema em questão, conforme foi exposto, é outro totalmente diferente. A palavra aborto, ela é então utilizada como parte desta hipérbole para fortalecer a ideia de que até alguém que não conseguiu sequer nascer e viver nessa terra é alguém que é mais feliz do que quem? Do que alguém que não consegue se satisfazer, que não consegue ser grato no seu coração a Deus, que não consegue perceber as grandes bênçãos que Deus lhe dá em vida. Ou seja, é uma pessoa totalmente ingrata. Assim fica claríssimo que Eclesiastes 6,3 de forma alguma dá qualquer respaldo aos defensores do aborto. Olha só, podem tentar achar outro texto que esse aqui não cola. Dizer que esse texto apoia o aborto é uma falha de interpretação extremamente grosseira e eu digo mais, maldosa e pecaminosa, usada por muitos e que busca perverter o sentido da palavra de Deus e obviamente nós rejeitamos isso veementemente quando pegam a Bíblia e tentam utilizá-la para apoiar o pensamento da criatura, do homem, ao invés do pensamento do Criador expresso nas páginas das Escrituras Sagradas. Portanto, esse texto de Eclesiastes de forma alguma está tratando esse tema, como deixamos claro aqui, analisando totalmente esse contexto e a análise que Salomão faz de contraste e de uso desta hipérbole. E para você que quer ir mais profundamente, eu quero relembrar, acesse no primeiro comentário fixado ali o link e venha conhecer mais do nosso curso, vai valer muito a pena para a sua vida. E claro, vou deixar aqui para você mais um vídeo para continuar os estudos. Por que Salomão disse que é melhor ir ao velório do que em festa? Se isso não é verdade para a maioria das pessoas, eu vou explicar tudo nesse vídeo. Até o próximo, fica com Jesus.